Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado, e nós estamos na antevéspera do Natal. Então, vamos falar sobre o Natal, sobre Jesus Cristo, o nascimento dele. Esse, então, é o tema do nosso programa de hoje. O nosso convidado é o pastor Carlos Eduardo Aranha Neto, pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e participar com todos aqueles que nos acompanham, desejando, antes de mais nada, um feliz e abençoado Natal para todos. E aqui comigo, Tiago Dantas, jornalista, companheiro de décadas. Não é tanto, né? Exagerei agora. Tudo bem, Edson? Pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos lá falar um pouquinho de Jesus Cristo. Pastor Carlos Eduardo, o nascimento de Jesus Cristo, a gente vê na Bíblia que foi o cumprimento de uma profecia. Mas essa profecia foi dita, foi passada para quem? Bem, na verdade, quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos diversas profecias. Né? Nós encontramos sendo faladas por Isaías, por Miqueias. Mas, antes de tudo, nós encontramos desde o Gênesis, e algumas pessoas atribuem apenas aos profetas, no tempo em que os profetas estiveram desenvolvendo seus ministérios, coisa de 500, 700 anos antes do próprio nascimento de Jesus. Mas a primeira menção que se faz na Bíblia acerca da vinda de Cristo está em Gênesis capítulo 3, quando conta a história da queda do homem, da entrada do pecado. E ali há uma menção muito importante que fala a respeito do filho e da mulher. E ali, então, se torna a primeira referência àquilo que, então, depois os profetas haveram apenas de complementar as informações, falando, inclusive, da cidade de onde viria e também dos aspectos, até mesmo com relação à família, à origem, à descendência de Jesus, filho de Davi. Pastor Carlos, e essa história de que Cristo não era o nome próprio de Jesus, que isso seria um título, procede mesmo ou não? Sim, procede. Procede porque quando nós olhamos... Na verdade, assim, quando nós pensamos na história do Natal, a nossa fonte primária, de fato, é a Bíblia. Algumas outras informações vêm à base de tradição. E isso não quer dizer que a tradição por si ela é errada ou equivocada, nem tampouco que algumas informações da tradição não sejam certas, não tenham acontecido. Mas quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, especialmente, nós encontramos ali a informação e o título, logo no primeiro capítulo, é dizendo sobre o nascimento de Jesus. E há uma menção que viria, então, falar sobre Jesus Cristo. Jesus, um nome comum, um nome próprio, não era um nome diferente daquilo que habitualmente se tinha naquele período bíblico, período do Novo Testamento. Assim como para nós, José é um nome tão comum, e se nós pensarmos pelo radical da palavra hebraica, sempre usando pelas consoantes, JS seria um nome extremamente comum, que tem Josué, José, Jesua, vários nomes são relacionados e muito próximos dessa raiz. Mas o título de Cristo quer dizer enviado. Então, quando se fala a respeito de Jesus, e como muitos dos nomes têm uma atribuição no seu sobrenome, que seria para nós o sobrenome, às vezes em função da cidade de onde vem, às vezes em função do trabalho que realizava. Quando nós vemos vários outros personagens bíblicos, eles têm os nomes compostos por causa de uma outra situação para identificar ou até mesmo diferenciar dos outros que tinham nomes semelhantes. Então, Jesus é categorizado como Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo por causa do seu propósito de vinda. Nesse mesmo bloco de Mateus, o capítulo 1, você vai encontrar na sequência a menção que para Maria é designada que ela desse o nome de Jesus, e aí completa, porque ele será o Salvador dos homens. Então, você consegue identificar na primeira expressão, quando chama de Cristo, porque ele era o enviado de Deus. Na segunda expressão, que vai ser Jesus, porque a palavra Jesus, o nome Jesus quer dizer o Salvador. Na sequência desse mesmo bloco, ainda vai complementar dizendo, e ele também será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, fala de alguém que é enviado, alguém que é o Salvador e alguém que é o companheiro. Então, todos esses nomes fazem parte da história e da vida de Jesus Cristo. Ainda nessa linha, no Velho Testamento, o profeta Isaías se refere a Jesus que nasceria como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus foi tudo isso? Sim. Aqueles que acompanham e leem as histórias de Jesus por meio dos evangelhos vão perceber que o desenvolvimento do seu ministério é, de fato, a concretização
prática, física, daquilo que os profetas então disseram. À medida que se leem as suas conversas comuns, especialmente no Evangelho de João, que é um evangelho de entrevistas, Jesus conversando com pessoas das mais diferentes posições, homens, mulheres, cada qual com as suas lutas internas, cada qual com as suas perguntas, seus questionamentos do coração. Jesus está ali mostrando-se como um conselheiro de fato maravilhoso. É alguém que promove ou procura promover a paz no meio de um contexto de tamanha belicosidade do seu tempo, a ponto de, no seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, ele fala assim: bem-aventurados são os pacificadores. E não são pacificadores aqueles que chegam num lugar em que as coisas estão tranquilas e apenas gozam desse momento tranquilo. Mas o pacificador é aquele que quer chegar num lugar em que há dificuldades e promover a paz, provocar a paz, fazer de tudo para que isso aconteça. Jesus ensinou assim, a ponto de que, então, todos os eventos com os religiosos da época, ele nunca foi alguém que partiu para um combate, para um enfrentamento, para uma briga, mas, ao contrário, vamos tranquilizar o coração, trazendo aquilo que, de fato, é o reino de Deus. Agora, pastor, inicialmente parece que o José também não queria aceitar a ideia da gravidez da Maria, né? É natural, né? Você está noivo de uma moça e, de repente, ela chega e fala assim: estou grávida. Só por uma ação, de fato, de Deus, para convencer alguém de falar assim: não, fica com a mulher, fica com a mulher. Quando diz o texto bíblico que até foi necessário que um anjo falasse para José: olha, receba sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, a nossa mente humana, muito racional, é evidente que não aceitaria tranquilamente, naturalmente isto. É preciso que houvesse uma intervenção extraordinária para que até mesmo mostrasse para Maria: olha, o que você vai receber de especial e vai ser conhecida dessa maneira. E José dizendo: olha, cuide da sua esposa, porque de fato aquilo que ela tem, aquilo que ela traz, vai causar uma mudança no mundo inteiro, no universo inteiro, porque ela está carregando o Filho de Deus. Agora, pastor, algumas pessoas não dão muita importância para Maria, outras dão importância demais, mas o fato é que Maria conversava com anjos, né? Quando há pessoas que leem a Bíblia e quando vêm as expressões falando a respeito de anjos, acabam criando para si uma impressão de que anjo seria que nem pomba que a gente encontra aqui em Campinas, tem em qualquer praça. Não é? Então, você olha para cima e vê anjo, olha para um lado e tem um anjo do seu lado. Não é? E, na verdade, não é assim. Nas ocasiões em que aparecem, todos os registros bíblicos são ocasiões especiais, de algum momento especial, alguma designação de Deus, para que aquilo, então, acontecesse e fosse informado de uma forma diferente, para que houvesse, então, um convencimento. De fato, isso que vem de Deus e deve ser obedecido, né? Agora, pastor Carlos, você acredita que o fato de não existir um lugar para o menino Jesus nascer é algo simbólico para a fé cristã? É outro detalhe que a gente precisa também pensar um pouco mais. Né? A tradição, né? A tradição faz com que nós estejamos pensando numa estrebaria e geralmente os presépios são montados e tem ali o boizinho, o cavalinho, a ovelhinha, todos ali ao lado de Jesus. Existem alguns escritores que até começam a pensar um pouquinho e tentar entender o ambiente da época. E não era incomum, dentro de algumas casas, serem apenas dois ambientes. Um ambiente em que a família ficava e depois uma pequena separação e o ambiente em que os animais domésticos também talvez ficassem. Então, em algumas casas isso podia acontecer. Um outro detalhe, quando a Bíblia fala que José vem para Belém para se recensear, ele vem para um lugar onde estão seus familiares. Isso é registro bíblico, basta ler ali em Lucas capítulo 2. Você vai ver que José, com a sua esposa, eles vão para o lugar de sua família, o lugar de onde surgiram. Então é muito provável que José tivesse ali conhecidos, tivesse ali alguns parentes. Outro detalhe, isso tudo você pode buscar na Bíblia, que vai estar registrado ali. Quando diz que eles chegam em Belém, vem então a informação seguinte, que ao se completarem os dias da gravidez, e quando se diz ao se completarem, não diz
se eles chegaram e completou os 9 meses da gestação. Não disse, eles chegaram e esperaram 15 dias, um mês. Não tem essa informação. A gente sempre vai pensar que, até mesmo porque nós elaboramos o presépio, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Que aquele evento se deu, eles chegaram ali e logo em seguida acontece o nascimento. Um outro detalhe, que eles não encontram lugar na hospedaria, né? Na estalagem. Então, não encontraram nos locais em que pudessem ficar ali como família. Mas se tivesse, de repente, algum conhecido falar, na minha casa, é uma casa pequena, eu não tenho como acomodar, mas vocês podem ficar aqui nesse outro espaço, e aí tem ali uma manjedoura, né? E a manjedoura que poderia servir como um coxo, ali agora começa a servir como um berço. Né? Então, esses detalhes todos, não é, podem ter acontecido também. Nós não temos informações mais exatas, mais precisas quanto a isso. Mas juntar ali todos, e até estendendo um pouquinho mais nessa questão, até mesmo o encontro dos pastores com os magos, isso nunca aconteceu. Que a gente vai encontrar no momento em que Jesus nasce, os pastores sendo avisados e eles vão de imediato para ver o menino que nasceu. Quando vai ser contada a história dos magos, é um período posterior, e a Bíblia fala que já estão em Nazaré e eles são recebidos numa casa. Então, há um período de separação entre as duas situações. Primeiro, nasceu em Belém, agora já está em Nazaré. E até mesmo quando a orientação para os magos, e isso vindo de Herodes, de que procurassem as crianças com menos de 2 anos de idade, talvez até já poderia ter sido passado um tempo até maior, e não um bebezinho recém-nascido que os magos chegaram ali para contemplar. Daqui a pouco nós vamos continuar essa história dos magos. Nós estamos entrevistando hoje o reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. O tema do nosso programa é Natal. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Banho Entrevista de hoje, entrevistando o pastor Carlos Eduardo Aranha Neto, pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Um pouco antes do intervalo, ele estava falando dos pastores e dos magos que foram visitar um menino Jesus. Há uma tradição de dizer que são reis magos. Eles eram reis ou eram magos? Deixa só antes de você responder. A gente tinha aqui um grande amigo, o astrônomo Nelson Travnik, e ele dizia que os magos deveriam ser estudantes de astronomia, porque não é qualquer pessoa que olha para o céu e interpreta o que aquela estrela quer dizer. Queria que você falasse um pouco sobre isso. De fato, talvez a colocação da expressão reis, porque eram eruditos, eram cientistas, eram conhecedores de ciência, coisa que o povo comum não sabia. Até quando você olha nos evangelhos, não existe a expressão de reis, mas sim apenas de magos. E, de fato, conhecedores de astronomia. Não é? Aqueles que, então, contemplavam os céus e faziam as análises, não é, do que estava desenhado ali. E, naturalmente, deveriam ser pessoas preocupadas em observar aquilo que já tinha sido anunciado por profetas e agora apenas vem a conclusão disso, dizendo, olha, é de fato o tempo chegado, porque o desenho que estava sendo anunciado anteriormente agora está sendo configurado. Mas eles chegam ali diante daquela criança e, como nós falamos, né, aspectos de tradição. Na tradição, nós falamos que são 3 magos. E, na verdade, nós não encontramos essa informação. Só existe a informação de que está no plural. Era mais de um. Se tivesse dito um mago, o mago, era só um. Mas, a partir do momento que colocou plural, pode ser 2, 15, sei lá quantos. É que se estabelece em função dos presentes, o ouro, incenso e mirra. 3 tipos de presentes, como se cada um estivesse trazendo uma caixinha, né? Mas, de repente, podia ter 3 carregando ouro, 10 carregando incenso, 20 carregando mirra, ter uma caravana, a ponto de até mesmo causar espanto a Herodes, dizendo, não, esse povo todo está vindo de onde? O que eles vieram fazer aqui? E é assim, por causa de 2, de 3, causar todo esse rebuliço lá no reino. Então, pensar nessa situação também seria importante.
até mesmo os nomes, né? Os nomes foram sendo colocados com o passar do tempo. Nós não temos, nessa fonte primária que é a Bíblia, nós não temos a informação dos seus nomes. Podem até ser os que estão conhecidos, mas também não há nada que possa dar esse tipo de garantia. Mas o interessante disso tudo é que o conceito que tem vindo desde os profetas falando acerca deste Messias, deste Cristo, deste enviado, que poderiam os judeus natos entenderem, olha, agora chega o Salvador para nos salvar dessa opressão do Império Romano e tudo aquilo que nos acontece, de todos os anos de história antiga em que o nosso povo foi oprimido, foi humilhado. Agora chegou o nosso Redentor. A presença dos magos ela é extremamente importante, porque diz que eles vieram do Oriente distante. Então, eram homens que viajaram muito tempo, receberam a informação e chegam ali para saudar aquele que eles também tratam como rei. Então, a presença dos magos nesta cena do Natal, ela é importante para dizer que o Cristo vindo, não é, abre as portas do Evangelho para nós. Nós que somos desse mundo distante, dos confins da terra. Ou seja, qualquer pessoa pode adorar, pode se curvar diante do Messias, do Redentor, do Cristo, do Salvador, porque a figura dos magos é a que dá a entender que não era apenas para um grupo local de pessoas nascidas num determinado ponto da terra, mas eles chegam de lugares distantes, vindos com o mesmo propósito de reconhecer: agora está o Filho de Deus diante de nós. Agora, pastor Carlos, por que Maria e José fugiram para o Egito logo após o nascimento de Jesus? Aí era uma questão estratégica. Se há uma ordem, né, do rei de que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas, porque surge a informação de que agora nasceu o rei dos judeus. Então, numa preocupação apenas militar, uma preocupação política, alguém vai tomar o meu posto, alguém vai tomar o meu lugar. Então, é preciso cortar o mal pela raiz. Não sei há quantos dias ele nasceu, não sei há quanto tempo nasceu. Então, aqueles que têm de 2 anos para baixo, vamos dar fim. Então, é um senso de proteção, de preservação. E como os dois sabiam que eles estavam carregando o Filho de Deus, falaram assim, vamos cuidar disso. Então, a saída é uma fuga estratégica, né? Pastor, no auge da banda, os Beatles, John Lennon disse: nós somos mais populares do que Jesus Cristo. E isso acabou causando uma polêmica terrível. Jesus Cristo é conhecido em todas as partes do mundo, ou será que o John Lennon tinha até uma razãozinha aí? Bem, a gente poderia perguntar para John Lennon, se fosse possível, assim, o que você entende por ser mais popular? Porque pode ser do sentido popular de que nós causamos muito mais simpatia, nós trazemos mais pessoas para nos verem porque gostam de nós, enquanto que Jesus Cristo não era tão popular assim. Afinal de contas, quantas pessoas no mundo têm ódio por Cristo, têm ódio pelo cristianismo, não é? Então, se pensar quantos conhecem a Jesus e quantos conhecem os Beatles, ou conheceram, não é? Quantos vivem, não é? E têm a sua vida, né, transformada por causa dos ensinos de Cristo, e quantos têm a vida transformada por causa das canções dos Beatles, não é? Talvez você fale assim, bom, vamos definir então o que é popularidade, não é? Qual o sentido da expressão. Se for no meio artístico, provavelmente muita gente conheça os Beatles, cantem as canções dos Beatles, mas é impossível, em alguma parte do mundo, não se conhecer acerca de Cristo, mesmo que seja para proibir a presença do cristianismo dentro do seu país, dentro da sua casa. Só para não perder o gancho, até porque a história é dividida em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. A história se modifica até mesmo por causa de um personagem, não por causa da banda, né? Agora, pastor Carlos, se Jesus nasceu em Belém, por que ele ou era chamado de o Nazareno? A parte primeira da vida de Jesus acontece em Nazaré. Então,
muitos seus conhecidos, familiares também são de lá. Então acaba criando um vínculo com aquele lugar, né, e tratado então por Nazareno. Mas não deixava de ser uma cidade tão pequena, né, quanto Belém. Eram cidades desconhecidas, como se... tanto que um dos personagens que estão ali ao redor de Jesus vai perguntar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, era uma cidadezinha que não tinha valor algum. É como se... Eu não vou mencionar nenhuma das cidades pequenas que nós temos aqui, porque nós podemos ter pessoas nos assistindo, mas de repente alguém fala assim, por que nasceu em tal lugar? Deveria ter nascido em Campinas, deveria ter nascido em São Paulo, deveria ter nascido na capital do Brasil, ou seja, lugares de destaque. E quando, de repente, em algum momento importante, na Copa do Mundo, numa Olimpíada, aí diz, de onde você nasceu? Eu sou do interior, lá da Paraíba, né? Eu nunca ouvi falar desse lugar. E aí a pessoa destaca a cidade. Lembram quando o Cafu ergueu a taça e falou assim, 100% Jardim Irene? Mas nem o paulistano sabe onde é que é o Jardim Irene, mas, de repente, ele tornou aquele lugar um lugar que o nome ficou conhecido, né? Agora, pastor, como é que a igreja encara, como é que a igreja vê os símbolos natalinos? Árvore de Natal, Papai Noel, luzes, tá certo, não tá certo? O Natal sempre é um tempo de alegria, um tempo de vida, é um tempo de beleza, porque nós estamos comemorando a vinda do Filho de Deus. Todos estes símbolos contam um pouco disso. Então, se nós pensamos na árvore, que era alguma coisa, e ainda não é? Que hoje são artificiais, mas era a maneira de... Alguns vão reportar a Martim Lutero, que teria colocado talvez a primeira árvore e colocando algodões, né, em volta dela para simular a neve que estava do lado de fora, e com o brilho de algumas estrelas que ainda era possível ver numa noite fria de inverno, ele coloca ali velas como sendo as luzes na árvore para simbolizar o que então se teria do lado de fora. Eu quero trazer para dentro de casa, porque esse é o tempo, é o clima do Natal no hemisfério norte e na Europa. Os presentes que nós trocamos como se fossem os presentes dados ao aniversariante, mas lembrando do aniversariante, queremos homenagear alguém, fala assim, mas eu estou dando um presente para você por causa dele, que é o maior presente que nós recebemos também. Papai Noel vai entrar na história aí como um bispo cristão antigo que atuou na Turquia e com um coração muito generoso, presenteava crianças, e aí então a figura ficou muito atrelada ao Natal. Depois, num golpe publicitário, as suas roupas se tornaram vermelha e preta para que então houvesse essa euforia toda na chegada do Papai Noel. Mas ele, de fato, apenas apropriou-se de o comércio apropriou-se de uma festa já pronta para então dar vazão àquilo que então precisa fazer, né? Pastor Carlos, eu vejo que hoje em dia está muito comum as pessoas comemorarem o Natal, celebrar o Natal, sem lembrar do real sentido que é o nascimento de Cristo, né? Como que você observa essa comemoração da atualidade? Muitas famílias ainda seguem essa tradição, lembram de toda a história da data comemorativa, mas parece que muitas pessoas ainda insistem em esquecer o real sentido do Natal. Infelizmente tem acontecido muito disso. As pessoas querem se valer do feriado, da ocasião, né, do encontro. Assim, bem, se o feriado é causado por causa da pessoa de Cristo, não faz sentido a festa em que o aniversariante não esteja presente. Então, a pessoa que não concorda com a presença de Cristo na sua celebração, deveria falar assim, então não faço feriado, não deveria comemorar a data. Há quem conte uma história de que num aniversário de um bebezinho, as pessoas foram chegando e cada um tirava o seu casaco, colocava dentro do berço que estava ali na porta. No momento de cantar o parabéns, a mãe foi lá buscar, cadê a criança? Todos tinham colocado seus casacos sobre a criança já tinha morrido ali, né? Ainda bem que é só uma historinha para ilustrar. Mas é de fato o que hoje acontece, as pessoas vão colocando tantas coisas sobre aquele que deveria ser lembrado, que quando fala assim, mas por que nós estamos aqui? Matamos o aniversariante. Né? E a festa simplesmente se tornou uma festa de uma ocasião qualquer, sem o propósito fundamental, básico, que é aquilo que nós então queríamos celebrar. Pastor, deixa então uma mensagem aqui de Feliz Natal para os nossos telespectadores. O meu desejo é que no seu coração
não apenas venha a alegria do encontro, dos momentos de paz, mas Jesus esteja também nascendo no seu coração, porque quando isso acontece, transforma toda a sua vida. E uma coisa extremamente importante, nós fazemos essa comemoração do Natal porque daqui a alguns meses nós temos algo muito mais importante, que é a celebração da Páscoa. O tempo não é de falar da Páscoa, o tempo é de falar do Natal. Mas se nós comemorarmos corretamente o Natal, é porque nós entendemos o propósito da Páscoa, que é quando então Cristo morre, mas ele ressuscita para a nossa salvação. O plano de Deus se torna completo na vinda de Jesus e no propósito da sua morte também. Um feliz e abençoado Natal para você. Obrigado por ter vindo e Feliz Natal. Muito obrigado. Feliz Natal, Dantas. Feliz Natal, Edson, para você e para todos que nos assistem. O pastor também, a nossa equipe lá em cima, que está comemorando já. Você pode rever este programa e outros programas da Band Mais no nosso portal bandmulti.com. E esse programa é reapresentado na madrugada de domingo para segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Feliz Natal. Fiquem com Deus. Tchau.